Salve, salve, nação tricolor, um forte abraço para você que acompanha a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje vamos de mais uma análise pós-jogo aqui, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, ativa as notificações para você ser informado quando a gente produzir conteúdo e para completar, pega esse link e compartilha com geral. Mas vamos aí, o assunto de hoje é esse pós-jogo, um pós-jogo insosso, e a gente acaba aqui, de certo modo, reproduzindo o que foi a partida e tá lá, né? Fica o placar para a história, Sport 1, Bahia 0. Quarta derrota seguida do Bahia contra o Sport em Série A. A gente não pode se esquecer que o Bahia perdeu as 2 partidas para o Sport na Série A do ano passado e perdeu de novo este ano mais 2 partidas para o Sport de Recife. Vergonhoso. Pense que em 4 partidas o Bahia disputou 12 pontos com o Sport e foram 12 pontos para o Sport, 0 ponto para o nosso tricolor de aço. Mas vamos ao jogo. O jogo ele tinha áreas de dramaticidade, era uma decisão, era um jogo até que para o Sport de matar ou morrer, mas o Bahia começou tendo o controle da partida. O Sport baixou as suas linhas, o Sport deu campo para o Bahia e buscava, de certa forma, pegar o Bahia de repente de surpresa. Por outro lado, o Bahia teve o controle do jogo, principalmente ali até os 25, 30 minutos do primeiro tempo, mas foi um controle infértil, foi um controle que não conseguiu criar, não conseguiu agredir o Sport de Recife, não conseguiu infiltrar, e aí não tem para onde correr. 0-0 reproduziu o que foi aquele primeiro tempo, o Sport, a partir dos 30 minutos, até melhorou, mas muito pouco, e infelizmente o placar não saiu do 0 para o nosso tricolor de aço. É aquilo, a impressão que deu no primeiro tempo é que o Bahia, se acelerasse um pouco mais, se agredisse um pouco mais, tinha plenas condições de abrir o placar, mas infelizmente o Bahia jogou um jogo decisivo, mas com a postura de jogo treino, sem a intensidade e sem a agressividade que a gente esperava. E aí vamos para o segundo tempo, né? No segundo tempo, o Sport resolveu se impor um pouco mais e o Bahia, por outro lado, teve uma situação que foi drástica aí para as nossas pretensões. Se o Bahia precisava de aceleração de intensidade, o Bahia precisava de atletas que entregassem justamente aceleração e intensidade. Mas Guto Ferreira pensou o contrário. Ele buscou atletas que buscassem qualificar a finalização no último terço do campo, mas, por outro lado, abdicou do nosso meio de campo e de nada adianta pensar em finalização sem meio de campo e o Bahia efetivamente passou a perder o meio de campo para o Sport de Recife. Saiu o Danielzinho, veio aí Roda Liga e Rodriguinho, também saiu Maicon Douglas, ali tudo bem, mas Danielzinho eu não teria tirado, é um jogador estratégico para as nossas pretensões, e aí com Roda Liga, Rodriguinho, Giba depois até saiu, mas enfim, o time passou a funilar muito, mas sem qualquer criatividade, e aqui que eu vou trazer agora algumas imagens para a gente refletir aqui sobre o que foi lances importantes. Tá aí, isso já mostra como o Bahia estava bem postado defensivamente, o Bahia às vezes fazia essa linha de 5 e depois 4 na recomposição. O Bahia estava marcando muito bem o Sport tentou o tempo inteiro jogada apenas de fora da área no primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo, já se vê um Bahia com uma abertura aqui grande, sem o meio de campo de aproximação, em razão das substituições. Um Bahia bastante profundidade, mas sem criatividade, sem poder para superar a linha do Sport. E tá aí uma imagem para mim que diz muito, o Bahia muito bem encaixotado nessa marcação do Sport. E infelizmente as mudanças que Guto Ferreira fez só prejudicaram e aprofundaram o problema do nosso esquadrão de aço. E aí vamos aqui. 20 minutos, Conte resolveu brincar, excesso de confiança, penalizou o atleta, tinha opções, está aqui, demonstrando que ele podia tranquilamente trocar para Rodriguinho, por exemplo. Patrick indicando que ele tocasse para trás, mas resolveu driblar e a gente sabe qual foi o resultado, tá? Tá aqui, perdeu e se vê um Bahia com a transição defensiva muito lenta, 3 contra 3, o Bahia aqui na intermediária demorando muito para voltar. E aí tá aqui o arremate final, percebam, o Bahia fechou com poucos atletas, tinha aqui na espera já aqui Patrick, na proteção, mas o Bahia voltou muito lento, o Sport foi rápido e curiosamente o time que deveria se expor acabou na verdade aproveitando a exposição do Bahia, uma falha individual de Conte, uma falha realmente muito grave, em jogos decisivos não se pode falhar e o castigo veio aí, e Sport 1, Bahia 0. E aí que eu conto é o seguinte, a despeito desse 1-0, o problema foi o Guto Ferreira, com as mudanças que ele fez, ele tirou qualquer capacidade de reação do nosso Bahia. Se o Bahia tinha de vez em quando um controle de jogo no primeiro tempo, o Bahia perdeu o controle de jogo no segundo tempo. E aí o Bahia deixou de ter tanto controle de jogo como uma agressividade que já não tinha no primeiro tempo. Enfim, página para a gente refletir a respeito. É um jogo que dessa lições. Para mim, seguramente aí foi o pior jogo de Guto Ferreira no comando do Bahia e foi o pior jogo do Bahia no comando de Guto Ferreira. Infelizmente, veio em péssima hora. O Bahia não poderia se dar o luxo de perder essa partida
no jogo de hoje, era uma partida viável, mas o Bahia, infelizmente, de uns anos para cá, tem se tornado uma máquina de frustrar o torcedor, quando a gente mais tem expectativa de o Bahia conseguir, de repente, dar um salto adiante, dar um passo adiante e dar uma aliviada para a nação tricolor. Infelizmente, esse enredo a gente já conhece, mas não adianta chorar o leite derramado, agora enfrentar o Cuiabá domingo na Fonte Nova às 19 horas, tentar pressionar o Cuiabá e tentar, obviamente, fazer o nosso dever de casa. Enfim, são 6 jogos, 4 em casa, 2 fora de casa, e o Bahia precisa mudar. Se for esse Bahia que jogou hoje, o Bahia está fadado ao rebaixamento, mas se for o Bahia que tem jogado em casa, provavelmente com a força da nação tricolor e com a força da Fonte Nova, a gente pode escapar dessa tragédia no fim do ano. Enfim, tamo juntos, nações tricolores, e até a próxima.